dia, os amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, eu vou embasar esse assunto hoje no assunto que a gente falou ontem. Sobre aí a necessidade de você ampliar seu conhecimento com a eliminação do sigilo na lei que opera. E como você vai fazer isso? O sigilo, irmão, ele oculta a parceria público-privada, que é uma parceria secreta dos que combatem o crime com os que praticam o crime, ou seja, eles agem combinado. Mas isso aí é feito de forma secreta para poder iludir, enganar o povo. Então, quando você usa a lei, essa lei que opera aí, que aí você estabelece o sigilo, você tem as autoridades como não associada às facções, que são os que cometem crime, né? Porque você estabeleceu o sigilo, ou seja, na regência da lei que opera, você tem que não associar os políticos, as autoridades, às facções. É a mesma ideologia que os meios de comunicação abertos divulgam, né, irmão? Ali restringe seu conhecimento e também é ali que é eliminado os seus direitos. Por quê? Porque um ladrão, um faccionado, ele te rouba, aí os meios de comunicação vai tendo aquele roubo como integrante de uma facção, não do consórcio do crime, que é a parceria pública e privada. Aí praticamente inocenta o setor público. Por quê? Porque o sigilo estabelece que o setor público não tem parceria com o setor privado, ou seja, que as facções não têm parceria com os que combatem o crime. E aí, você não pode incriminar as autoridades nesse caso, porque ele não tem parte com o crime, por causa do sigilo, que impede que você constate isso. Agora, quando você elimina o sigilo, aí você amplia o seu conhecimento e mostra a necessidade de exigência do seu direito. Ou seja, você passa a responsabilizar o setor público também por aquele roubo feito por faccionado. E aí o setor público, os que combatem o crime, separado dos que praticam o crime, pelo sigilo, impede que você possa fazer isso. Porque você tem o criminoso como separado dos que combatem o crime. Por causa do sigilo. Isso aí é uma característica própria da lei que opera, irmão. Essa lei que opera, o fundamento dela é o sigilo e a mentira. Então, para que você elimine o sigilo, você tem que ter lei própria. No caso, a lei incorruptível de Cristo, que o fundamento é a verdade. Aí você elimina o sigilo. Mas para você eliminar o sigilo, você tem que ter lei apropriada para isso. Por quê? Porque você não pode eliminar o sigilo na regência da lei, que o fundamento é o sigilo e a mentira, irmão. Que é essa lei que opera.
Aí mesmo que você exija seu direito, a lei não vai lhe garantir direito por si própria, porque a característica dela é apropriada para estabelecer o sigilo. Em outras palavras, você não pode eliminar o sigilo na regência das leis corruptivas dos políticos de Moisés, porque a característica dela e o fundamento dela é o sigilo e a mentira. Então certifique disso, para que você exija seu direito ou amplie o seu entendimento e conhecimento para associar os que combatem o crime com os que praticam o crime. Você tem que ter um amparo de lei, uma lei apropriada para isso, para que você legalize aí o seu entendimento, porque esse entendimento de que o bem está associado ao mal, ou seja, os que praticam o crime estão associados aos que combatem, você não pode fazer isso na regência da lei, que acontece isso, que é possível acontecer isso. Então você tem que mudar de lei para que você possa fazer essa exigência. Sabe, mas eu tenho a lei de Deus, mas eu não mudei ainda para a lei de Deus. Você tem que mudar, porque aí você vai testificar dela, não somente para ampliar seu conhecimento, eliminando o sigilo, e sim para estabelecer o seu direito, porque você vai eliminar o sigilo justamente para que você possa exigir o seu direito usando a verdade. E aí, o seu direito você vai buscar, porque você elimina o sigilo, irmão, justamente para estabelecer o seu direito. Justamente para exigir o seu direito. Não é somente para divulgar, não. O setor público tem uma parceria com o setor privado. As facções têm uma parceria com os políticos. Não, não é somente para divulgar. Porque você não está defendendo ideologia de um partido político, e sim de uma lei para lhe garantir os seus direitos. E você faz isso para exigir os seus direitos. E uma outra coisa, essa ideia, esse propósito interpretativo, você não pode mudar ele. Você tem que teclar nele, até que ele se estabeleça. Por quê? Porque como a gente sempre fala, irmão, nós vivemos tradicionalmente na regência de leis corruptíveis, que é a lei dos políticos de Moisés. Então, naturalmente, por tradição de pai para filho, essas leis aí estabelecem o sigilo e a mentira, porque é o fundamento delas. Então você não pode exigir esse direito, eliminando o sigilo, por essas leis tradicionais. Então é necessário você mudar de lei para você exigir o seu direito, porque esse direito vem com a eliminação do sigilo, que amplia o seu conhecimento e o seu entendimento. É por isso que eu sempre digo, irmão, que o estabelecimento do sigilo emprega um tipo de entendimento e conhecimento que deixa a pessoa emburrada, sem conhecimento. Ou seja, que nem, por exemplo, a gente está divulgando aqui que existe uma parceria com o setor público, com as facções. E aí, pela interpretação das leis e dos meios de comunicação abertos e dos meios de comunicação que estabelece o regime da lei que opera, que o fundamento é o sigilo e a mentira, você não pode empregar esse conhecimento. Em outras palavras, você tem que estabelecer o sigilo e dizer de mentirinha para você mesmo que não existe a parceria do setor público com o setor privado, ou seja, das facções com os que combatem o crime. Não existe. E aí você vê a realidade de forma clara. Eles soltando pessoas para roubar o povo,
Mas você não pode constatar isso como uma parceria do setor público com o setor privado. Não pode. Então você tem que ser uma pessoa emburrada, ignorante. No seu próprio entendimento. É uma ignorância empregada na sua própria maneira de pensar e de interpretar as coisas. Porque o sigilo impede que você conheça a realidade e estabeleça, digamos assim, uma mentira na sua maneira de pensar e interpretar, tendo convicção certa que o setor público não tem parceria com o setor privado. Em outras palavras, as facções não têm parceria com os que combatem o crime. Então, irmão, essa lei que opera aí, ela opera para deixar na ignorância. O perfil das pessoas que ela exige é a ignorância, a falta de conhecimento, irmão. A ignorância é isso. É falta de conhecimento. E aí, isso aí acarreta o quê? A falta de direito. Então, a partir do momento que você não tem conhecimento, a sua ignorância vai lhe impor somente dever. Você tem dever de fazer isso, dever de fazer aquilo. E cadê os direitos? Não tem. Ai, ele só quer dar ordem. E cadê eu? Qual é a recompensa que eu vou ter por aquela ordem que eu obedeço? Não tem. Mas por quê? Porque você é um escravo, um ignorante, um tapado na entendimento, na mente do entendimento. Então, você pode ver hoje que, né, por exemplo, no grupo lá, irmão, as pessoas dão uma de mané. Eu falo oi pra ele no grupo, quem é? Quem é? No privado, quem é? É um pessoal que é obrigado a ter a conduta de um retardado, irmão, para poder se alinhar ao regime que lhe escraviza. Escraviza, eles fazem obrigar mesmo, escraviza as pessoas. E ele não esconde, irmão. Agora eles não estão escondendo mais de ninguém isso aí, não. Antes isso aí era feito disfarçadamente. Agora não. Eles já falam mesmo declaradamente. Eles já exercem a função de escravizar as pessoas de forma declarada, sem qualquer ocultação mais. Tudo isso aí é por causa da lei, irmão. A lei permite isso. Porque a partir do momento que você é influenciado por uma lei que lhe garante direito e que você rejeita essa lei, a lei que garante só dever para você vai ganhar força na sua vida. Ela ganha todo o poder, irmão. E aí ela vai estabelecer muito mais dever na sua vida do que antes. Porque você deu o apoio para ela, deu suporte. Você não se rebelou contra essas leis que escravizam você. E aí, naturalmente, você deu aval para ela estabelecer mais deveres na sua vida, sem se preocupar com seus direitos. Então, tudo isso aí, irmão, vem por rejeição à lei de Deus. Eu fico pensando, irmão, que loucura as pessoas hoje cometem, sem saber o que está fazendo. A gente coloca as pessoas no grupo, as pessoas saem mesmo aí, sem saber do que se está se tratando, não tem conhecimento e nem quer receber conhecimento, porque a gente faz um oi privado para essas pessoas, meu irmão, ele vai com a maior ignorância. Então a característica das pessoas desse regime aí é a ignorância, irmão. É a ignorância, a força, a violência. Por isso que nós vivemos no meio de um povo emburrado, irmão, que não tem conduta de ser humano, e sim de um monstro, de um animal. É esse o regime que se vive, irmão. Porque a característica dele é essa mesmo. Já, mas é porque é no Nordeste, o povo ainda não é no Brasil inteiro, irmão. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, o regime é da ignorância.
É da estupidez, é a falta de conhecimento. Porque a característica dele, do regime, é esse. A instrução que as pessoas recebem é essa. É essa. E segue de pai para filho, é assim que eu aprendi, é assim que me ensinaram na escola, e é assim que eu vou continuar. Esse é o regime que se vive. O regime da ignorância, da estupidez, né? E o que for mais estúpido consegue ser bem sucedido nos negócios, irmão. O que for mais estúpido. Porque a lei, você pode ver, irmão, que a lei, ela não se estabelece pelo meio racional, e sim pelo meio irracional. Você pode ver que hoje quem manda no mundo é aquele que tem arrogância de se impor contra outros países pelo meio da força e da violência. É esse o regime que se vive. E não tem outro não, irmão. Ou seja, o que for mais terrorista, esse é o que manda no mundo. O que for mais perverso, esse é o que manda no mundo. Então a necessidade, irmão, de mudar de lei para estabelecer uma outra ordem. Então aquele grupo ali, eu trabalho para estabelecer uma outra ordem. É uma ordem racional. É uma ordem de amor, de paz. E aí que se encontra o grande obstáculo, a dificuldade de alinhar as pessoas a essa nova ordem. Porque as pessoas não vão se identificar, o seu comportamento não se identifica com essa nova ordem. Por ordem de amor? Que amor, rapaz? O que prevalece na vida das pessoas é o ódio. É o interesse próprio. Amor? E que é isso? Então as pessoas não aceitam e ignoram isso, irmão. Porque muitos falam de amor aí, mas é um amor falso também. Porque o amor verdadeiro, irmão, ele só estabelece através de Deus. Através da lei de Deus. Não é através de outro meio, não. Então, e o lado racional, ele vem através do amor, irmão. Só que para que você estabeleça o amor, você tem que mudar de lei, porque essa lei aí, a base é o ódio, não tem nada a ver com o amor, não. É a maldade, a violência. Essa é a base dessa lei aí, irmão. Não adianta você dar uma de... eu tô amando. Aparência. Porque essa aí não é a realidade desse regimento, não. A realidade desse regimento é outro. Se a pessoa dá uma de bonzinha aí, é apenas para lhe enganar. Apenas para lhe iludir, porque ali não é real, é falso. É fraudulento. Então a necessidade de nós estabelecermos outro regime na prática, irmão, que possa dar um novo sentido, uma nova conduta às pessoas, um novo viver, um novo ensinamento. Um novo ensinamento de amar, né? E um amor puro. Não é um amor fingido, não, de aparência, não, irmão. É um amor puro. É um amor que resiste à palavra, que resiste à afronta, que resiste à força e à violência. O mesmo amor que Jesus empregou ali na cruz, irmão, né? Mesmo amor. Um amor que resiste tudo e não retrocede. Então, essa é a maneira tradicional agora de se estabelecer. É difícil, por quê? Porque hoje os que usam a força, a violência e a ignorância, irmão, tem todo apoio. Tem apoio moral, tem apoio financeiro. Ele não vai querer mudar, não. Eu vou mudar nada. Estou muito bem assim. Além de ser uma tradição que eu aprendi dos meus pais nas escolas, eu consigo me sobreviver muito bem. Eu estou até prosperando com esse comportamento meu. De forma maravilhosa. Estou prosperando. Aí eu vejo esse pessoal que ama e que desama, está empobrecendo. Não tem apoio nenhum.
Está separada aí para sofrer todo tipo de mal. Eu que vou entrar nesse regime aí. Então muitos aí se escandalizam por isso, irmão. Só que existe o lado legal, porque hoje a gente emprega esse comportamento usando lei própria, apropriada para isso. Então as pessoas têm que ver que hoje existe um estado de legalidade com a implantação desse amor para confrontar com o estado de legalidade das leis corruptíveis que vem através do ódio. Então hoje, tudo que a gente vai fazer, nós vamos usar a nossa lei. A lei, porque a lei é apropriada, não é outra não, irmão. Mas nós temos uma lei que vai dar direito para você. É lei que o fundamento é o sigilo é mentira e é que a base fundamental é o ódio? Não, eu quero através da minha lei. Mas essa lei aí não é terrena, como é que você vai usar ela aqui? Eu vou usar ela através de outra lei. A própria lei de vocês, mas que implanta um sistema racional e humano por meio da lei incorruptível de Cristo. Porque somente através do comportamento do Criador é possível racionalizar a criatura. Somente através disso. Então não é possível estabelecer um regime racional no viver humano por meio da mente humana, irmão. Não pode, não é possível. Somente o Criador de tudo que conhece nós como ninguém pode estabelecer o lado humano no ser humano, o lado do amor, da paz. Somente ele pode transformar a vida, irmão. Somente ele. Então a lei dele é o estado de legalidade para que se estabeleça no viver humano um lado racional e que ele vai ter direito por meio desse comportamento. Caso contrário, não é possível. Como eu falei, existe o estado de legalidade pelo desumano, pelo arrogante, pelo prepotente, pelo ignorante. Existe o estado de legalidade. Tanto é que hoje as pessoas se estabelecem com bens, com esse comportamento, irmão. Com esse comportamento da ignorância. As pessoas são ignorantes não é porque ele quer ser ignorante, porque eles são obrigados a ser para poder se estabelecer no regimento que opera, no regime que opera. Você pode ver que não é só um não, irmão. Não é só um que tem esse comportamento, não. Por que não dizer todos? Porque o regime assim exige. É todos. Então não é a conduta própria das pessoas, não. E sim do regimento coletivo que é implantado no viver das pessoas. Isso é desde sua meninice. Porque é o seguinte, irmão, o ser humano ele não é ignorante. Eles veem que ele adota um comportamento de amor, de paz. Ele não consegue nada. Ele não consegue direito. Todo mundo só quer saber de pisar ele, de humilhar. Não vou nesse comportamento não. Aí ele começa a mudar. Aí as coisas começam a melhorar para ele. Ele começa a receber autoridade, apoio moral e financeiro. Né? E aí ele diz, eu descobri o caminho do sucesso. Aí começa a implantar aquele regime. E aí se dá bem, por quê? Porque o regime tradicional é esse, irmão. Esse regime que nós estamos implantando, ele é novo, irmão. É novo. Mas só que ele vem com lei própria. Tem um estado de legalidade garantido por essa lei. Então, são coisas boas, por quê? Porque a partir de agora os direitos de posse vão se estabelecer por meio do lado racional da lei de Deus. Que a base é amar a Deus e amar o seu próximo.
Então hoje, a partir de agora, vai se estabelecer esse tipo de posse. A gente trabalha para isso. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa abençoar todo mundo, dar um bom dia a todos, em nome de Jesus. Bom dia!